Ações do Bradesco BBDC4, que nos últimos 5 anos já caiu mais de 45% e só esse ano já acumula mais de 10% de queda. Um grande risco de ruína ou uma grande oportunidade de investimento? Esse é o tema do vídeo de hoje, então se você quer saber se vale a pena investir em Bradesco, se é uma oportunidade ou é um risco que você deve ficar longe, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, roda a vinheta. Escalador ou escaladora? E aí, vale a pena investir nas ações do Bradesco BBDC4, que nos últimos 5 anos já acumulou uma queda de mais de 45%? Mas para tomar essa decisão, vamos avaliar alguns fatos. O que acontece? Vamos olhar lá para a época da pandemia, tá? Quando todo o cenário ficou extremamente incerto, quase todas as ações da Bolsa sofreram bastante. E por questões políticas, uma estrutura política, os bancos se viram obrigados, né, por lei, a fazer um provisionamento do lucro. O que seria isso? Para ter uma maior segurança da economia do país, os bancos tiveram que pegar parte do lucro líquido que obtinham e reservar, como se fosse uma reserva de emergência para ter cuidados caso de fato houvesse um grande colapso. E com isso, todos os bancos, né, reduziram o seu nível de lucro. E alguns bancos foram mais cautelosos do que outros. E, claro, alguns bancos sofreram mais do que outros também. Né? Quando se olha para o dinheiro que o banco emprestou, para a carteira de crédito, cada banco tem um nível de risco. E nesse caso, naquele momento, o Bradesco foi um pouco mais afetado. Mais afetado no sentido de você correr maior risco dos seus clientes não pagarem as dívidas que tem com você. E aí, por isso, ele teve um provisionamento maior e, consequentemente, teve um lucro líquido menor, comparando, obviamente, com seus anos anteriores. E aí, consequentemente, o seu ROI, retorno sobre o patrimônio, começou a reduzir. E o que acontece, escalador ou escaladora? Não é uma regra absoluta que está em um livro. Mas imagina só você como investidor, você não vai pegar o seu dinheiro e comprar os 4 bancos que estão na bolsa, os 4 principais bancos ou as outras opções que tem lá. Você vai escolher um. Né? Normalmente a pessoa tem um banco dos grandes quando ela investe em algum banco, ela não escolhe todos. E como o Bradesco reduziu o seu lucro, reduziu o seu ROI, comparando o ROI com outros bancos, né? E tendo esse nível de provisionamento, muitos investidores começaram a escolher outros bancos no setor bancário. Quem gosta de estatal investiu muito no Banco do Brasil, houveram oportunidades no Banco Santander, no Itaú. E aí, com isso, né, toda essa questão, e até mesmo do mercado como um todo, com aquele nível de incerteza, começou a vender as ações do Bradesco. E com isso ela entrou numa queda livre. E aí, se não bastasse, ainda tem o caso da Americanas, onde o Bradesco foi o segundo credor mais afetado. A Americanas deve 4,8 bilhões de reais para o Bradesco. E aí, qual foi o grande ponto disso? Vários outros bancos, como o Santander, por exemplo, têm um valor a receber da Americanas e corre grande risco com isso. E uma opção que os bancos têm é de provisionar o valor, ou seja, mais uma vez, tirando parte do lucro para deixar em caixa, como se ele estivesse garantindo, olha, se eles não me pagarem, eu tenho esse dinheiro aqui para suprir a dívida se necessário. E se eles pagarem, eu posso pegar esse dinheiro que foi guardado e colocar, né, como lucro líquido no próximo balanço. E no caso do Bradesco, eles foram extremamente conservadores, pensando no caso da Americanas. O que significa isso? Se a Americanas devia 4,8 bilhões, se deve, né, 4,8 bilhões para o Bradesco provisionou 4,9 bilhões, só pensando no caso da Americanas. Então, qual que é o lado positivo disso? Se qualquer coisa que a Americanas decidir pagar, conseguir pagar para o Bradesco, vai ser vantagem, porque o Bradesco já expôs, já apresentou o pior cenário, provisionando 4,9 bilhões do lucro. E claro, com isso, o lucro líquido do Bradesco, comparando 2022, fechamento de 2022 com 2021, caiu pouco mais de 9%. Só que ainda estamos falando de 2021.
ele teve um lucro líquido de 23,38 bilhões de reais e 2022 fechou em 21,21 bilhões. Então, aqui já vamos ligar um ponto. Teve uma queda, tem todos esses sinais de alerta, o resultado não superou as expectativas do mercado, inclusive foi abaixo, mas ainda estamos falando de um lucro líquido de 21 bilhões. Pensando em todo esse cenário, é importante a gente avaliar alguns indicadores do Bradesco, porque de fato ele está com menor ROI comparando com os outros bancos, isso é um ponto negativo. Tem esse risco da carteira de créditos, né? Provisionou lucro, o lucro reduziu. E aí, se nós parássemos nesse ponto, tem várias outras opções que eu até julgo melhor que o Bradesco. Eu não gosto de investir em estatal, isso é um ponto do Léo, em outro vídeo eu falo sobre isso, é questão minha, não é regra e verdade absoluta, eu, Léo, não invisto em estatal, ponto. Mas existem outros, eu, por exemplo, eu gosto muito, eu prefiro o Banco Santander para investir do que o Itaú. Porém, chega-se um determinado nível de custo da ação, de preço da ação, que nós precisamos revisar. E aí eu vou compartilhar a tela e vamos avaliar alguns detalhes aqui. Olha só, escalador ou escaladora, já estou aqui no Status Invest e pesquisei pela ação BBDC4, que são as ações do Bradesco. Como vocês podem ver, no dia 21/3, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, as ações do Bradesco fecharam em 13,22 e nos últimos 12 meses já apresenta uma queda de quase 30%. Porém, vamos olhar alguns detalhes aqui. Olha só, primeiro vamos avaliar o PL, que é preço sobre lucro. Atualmente está em 6,65. Comparado com a média, está bem abaixo. Que é o preço da ação comparado com o lucro por ação que aquela empresa está entregando. Significa que, do modo que está, em 6 anos, 6,6 anos, eu consigo recuperar o dinheiro investido só com o lucro que o Bradesco está dando por ação. E aí, sempre que esse indicador está abaixo da média e no nível atual, olhando para o histórico, ele está relativamente bastante barato. Esse é o primeiro indicador. Mas além do PL, vamos avaliar outro indicador extremamente importante, PVP, que é preço sobre valor patrimonial por ação. E olha esse dado, escalador ou escaladora. Pensando nos últimos 10, 12 anos, esse é o menor PVP da história do Bradesco. O menor PVP dos últimos 12 anos do Bradesco. Está menor do que na época da pandemia, de grande incerteza, dos escândalos ali próximo de 2011, 2012, greve dos caminhoneiros, impeachment, enfim, olha o nível. Faz sentido isso? E aqui, escaladores, eu já adianto que está o grande motivo, somado com outros detalhes, mas o principal motivo que me fez começar uma posição em Bradesco, já falando isso para vocês. Recentemente eu comprei, até fiz um vídeo falando que eu comprei as ações do Bradesco. Por quê? Isso é preço sobre valor patrimonial. Quando está abaixo de 1, significa que, pelo preço atual que eu estou comprando cada ação, se o Bradesco fechasse as portas hoje, não desse 1 centavo de lucro, e estamos falando de um lucro de 21 bi, mas se não desse 1 centavo de lucro, só do valor patrimonial, ele vendesse tudo e distribuísse para os acionistas, né, proporcionar a quantidade de ações, eu já sairia no lucro. Estou comprando um banco extremamente barato, extremamente barato. E perceba, mais uma vez olhando para os indicadores, ele pode não estar tão bem como outras opções que estão na bolsa. Mas quando eu entendo que é um banco que está com ótimos resultados, está com bons resultados e está com um PVP de 0,89, aí o jogo inverte. E aí comparando risco atrelado com oportunidade de valorização, para mim o Bradesco se torna uma opção que não dá para deixar de fora. Essa é a opção do Léo. Vou descer aqui para mostrar mais alguns pontos para vocês. Aqui tem um ROI, como eu disse, na casa de 13%. Realmente está muito baixo o do Bradesco pensando em banco. Só para vocês terem uma ideia, o do Santander está na casa de 15%, o do Itaú está na casa de 16%. Então, fazendo esse comparativo, ele está baixo. Mas a diretoria já adiantou que até 2024 esse ROI vai voltar
para casa dos 18%. Isso é uma promessa da diretoria. E aqui a gente pode ver a receita líquida e o lucro líquido do Bradesco nos últimos 10 anos. Então perceba, uma coisa é não atender a expectativa do mercado, não superar. Outra coisa é ter um resultado realmente ruim, de prejuízo. E a gente vê claramente que não é o caso do Bradesco, com uma receita líquida em 2022 de 205 bilhões, quase 206, e um lucro líquido de 21 bi. E por esse motivo, na minha opinião, é uma grande oportunidade sim, levando em consideração os preços atuais que as ações estão sendo negociadas. E aí, escalador ou escaladora, mais um dado importante. Olhando para algumas informações recentes de outubro e novembro de 2022, o que nós percebemos é que os diretores do Bradesco estão comprando as ações e comprando num volume relativamente alto, na casa de 20 milhões de ações da própria empresa. O que significa isso? Que a pessoa que está lá dentro, entendendo tudo que está acontecendo lá, olha para o mercado e entende que no preço atual é uma grande oportunidade de entrada. E aí a gente pode levar em consideração dois pontos. Ou esses diretores estão bem iludidos e enganados com a real situação do Bradesco, que eu acho pouco provável, ou eles entendem realmente que a ação está numa grande oportunidade. E quando os diretores estão comprando, é sempre um bom indicativo para o mercado. Sendo assim, na minha concepção, vale a pena seguir esses passos e aproveitar as ações do Bradesco. E aí, antes de concluir, alguns detalhes. Primeiro, eu tenho consultorias de investimentos individuais. Se você quer conhecer e receber minha orientação completa para te direcionar a montar uma carteira de investimentos completa, com renda fixa, ações, fundos imobiliários, até investimentos no exterior, o link está na descrição. Conheça minha consultoria de investimentos. Se fizer sentido para você, realize seu cadastro, que eu mesmo vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, vou esclarecer as dúvidas, a gente pode estar marcando um bate-papo para você conhecer detalhadamente como funcionam as minhas consultorias. Além disso, escalador ou escaladora, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal também, está saindo vídeo praticamente todo santo dia aqui. E me fala uma coisa, para você que assistiu até o finalzinho desse vídeo, qual outra ação, qual outra empresa que você gostaria que eu desse a minha análise aqui? Manda nos comentários, que depois eu prometo fazer um vídeo com a ação mais votada. Manda nos comentários, que depois eu avalio. É isso, escalador ou escaladora, forte abraço e até o próximo.